Capítulo 5. Dos Conselhos Municipais. Artigo 93. Os Conselhos Municipais são órgãos governamentais, que têm por finalidade auxiliar na orientação, planejamento, colaboração, interpretação e julgamento de matéria de sua competência no âmbito de sua atuação. Parágrafo único. Os Conselhos Municipais serão constituídos em caráter permanente e atuação no que diz respeito à política agrícola, saúde, educação e questões administrativas, sempre como órgãos de aconselhamento ao Poder Executivo, respeitada a representatividade dos membros da comunidade, sem cunho político. Artigo 94. A lei especificará as atribuições de cada conselho, sua organização, competência, composição, funcionamento, forma de nomeação de sua diretoria e prazo de duração. Artigo 95. Os conselhos municipais são compostos por número ímpar de membros, observando, quando for o caso, a representatividade da administração, das entidades públicas, classistas da sociedade civil organizada, tendo como componente nato o poder legislativo, se houver representante na comunidade. Parágrafo único. Havendo mais de uma representante do poder legislativo na comunidade, será indicado um deles, por eleição direta. Da transição administrativa. Artigo 96. Até 30 dias antes das eleições municipais, o prefeito municipal deverá preparar, para entrega ao sucessor para publicação imediata, relatório da situação da administração municipal que conterá, entre outras, informações atualizadas sobre 1. Dívidas do município, por credor, com as datas dos respectivos vencimentos, inclusive das dívidas a longo prazo e encargos decorrentes de operações de crédito de qualquer natureza. 2. Medidas necessárias à regularização das contas municipais perante o Tribunal de Contas do Estado. 3. Prestação de contas de convênios celebrados com organismos da União e do Estado, bem como recebimento de subvenções e auxílios. 4. Situação dos contratos com concessionárias e permissionárias de serviços públicos. 5. Estado dos contratos de obras e serviços em execução ou apenas formalizados, informando sobre o que foi realizado e pago e o que há para executar e pagar, com os prazos respectivos. 6. Transferências a serem recebidas da União e do Estado por força de mandato constitucional ou de convênios. 7. Projetos de lei de iniciativa do Executivo, em curso na Câmara Municipal, para permitir que a nova administração decida quanto à conveniência de lhes dar prosseguimento, a celebrar seu andamento ou retirá-los. 8. Situação dos servidores do município, seu custo, quantidade e órgãos em que estão lotados e em exercício. 9. Inventário atualizado dos bens municipais. Capítulo 6. Dos atos municipais. Artigo 97. A publicação das leis e dos atos municipais far-se-á em órgão oficial ou, não havendo, em órgãos da imprensa local. Parágrafo 1º. Nos casos de não haver periódicos no município, a publicação será feita por afixação, em local próprio e de acesso público, na sede da Prefeitura Municipal ou na Câmara Municipal. Parágrafo 2º. A publicação dos atos não normativos, pela imprensa, poderá ser resumida. Parágrafo 3º. A escolha do órgão de imprensa particular para divulgação dos atos municipais será feita por meio de licitação em que se levarão em conta, além dos preços, as circunstâncias de periodicidade, tiragem e distribuição. Artigo 98. A formalização dos atos administrativos da competência do prefeito far-se-á. 1. Mediante decreto, numerado em ordem cronológica, quando se tratar de a. Regulamentação de lei. b. Criação ou extinção de gratificações quando autorizadas por lei. c. Abertura de créditos especiais e suplementares. d. Declaração de utilidade pública ou de interesse social para efeitos de desapropriação ou servidão administrativa. E. Criação, alteração e extinção de órgãos da Prefeitura, quando autorizados em lei. F. Definição da competência dos órgãos e das atribuições dos servidores da Prefeitura, não privativas de lei. G. Aprovação de regulamentos e regimentos dos órgãos da administração direta. H. Aprovação dos estatutos dos órgãos da administração descentralizada. I. Fixação e alteração dos preços dos serviços prestados pelo município e aprovação dos preços dos serviços concedidos ou autorizados. J. Permissão para exploração de serviços públicos e para uso de bens municipais. L. Aprovação de planos dos órgãos da administração direta. M. Criação, extinção,
Declaração ou modificação de direitos dos administrados, não privativos de lei. N. Medidas executórias do plano diretor. U. Estabelecimento de normas de efeitos externos, não privativos de lei. 2. Mediante portaria, podemos ser delegados, quando se tratar de a. Provimento e vacância de cargos públicos e demais atos de efeito individual relativos aos servidores municipais. b. Lotação e relotação nos quadros de pessoal. c. Criação de comissões e designação de seus membros. d. Instituição e dissolução de grupos de trabalho. e. Autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa. f. Abertura de sindicâncias e processos administrativos e aplicação de penalidades. g. Outros atos que, por natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto.